Então, olá alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, deixa eu só colocar aqui em tela grande. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da questão da evolução celular, né? Vamos falar um pouquinho sobre a evolução celular, né? Para a gente começar a falar um pouco da nossa aula, a gente precisa entender o que é a evolução celular, né? Tudo que significa, tudo que acontece, né? Então a gente precisa começar do início para poder trabalhar a questão da evolução celular. Então, o que é a evolução celular? A evolução celular é um processo fascinante que moldou a vida do nosso planeta ao longo de bilhões de anos, desde as primeiras formas de vida até as células complexas que conhecemos hoje. Essa jornada revolucionária revela muito sobre a origem e diversidade na vida. Será que lá nos primórdios sempre foi essa questão do. Como é que eu posso explicar? Essa questão assim de ter tanta diversidade, vocês acham que, né, era tudo igual? Ah, existiam só 8 espécies e o resto não existia, né? E as espécies que existiam eram todas iguais, né? O que vocês acham que era, né? Então vamos lá. As primeiras formas de vida, que são as moléculas autorreplicantes. Acredita-se que as primeiras formas de vida surgiram a partir de moléculas simples com capacidade de se replicar. Ou seja, se elas têm o poder de se autorreplicar, né? O nome já diz, auto, né? Que tem o poder de fazer tudo sozinho, autossuficiente. Então, o que significa, né? As primeiras moléculas, elas eram simples. E nesse ser simples, elas tinham capacidade de se replicar, elas se replicavam sozinhas, sem necessidade de alguma coisa fazer com que ela se replicasse, né? Era algo natural. Temos também a questão das protocélulas primitivas. Essas células evoluíram para formar as primeiras estruturas celulares rudimentares, as protocélulas. Quando a gente pensa em rudimentar, a gente pensa em algo que é mais rústico, né? Quando a gente está falando de rudimentar, a gente está falando de da questão como é que eu posso explicar? A questão, né, do rústico, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando do rústico, certo? Né? Aquela coisa assim, mais não tão como a gente tem hoje em dia, certo? Aí, dentro disso também, a gente tem a questão da. Opa, perdão. Da diversificação inicial. As protocélulas deram origem a uma variedade de formas de vida simples, adaptadas a diferentes ambientes, né? Quando a gente diz diferentes ambientes, a questão da adaptabilidade, né? Nem todas as coisas eram daquelas maneiras porque eram para ser assim. Como assim, professor? Por exemplo, a gente gosta de debater a questão da galinha. A galinha, ela é uma evolução, né? A galinha, ela é uma evolução de um dinossauro. Mas como que a galinha é uma evolução do dinossauro, né? A gente trabalha primeiro a questão da forma de vida. Ah, mas como que era um dinossauro? Então a gente tem que despertar essa curiosidade, a gente tem que investigar a questão, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então a gente já vem dessa diversificação inicial. O surgimento das células procarióticas. Quando a gente fala de células, a gente tem a questão das células eucarióticas e procarióticas. O que significa procariótica? Estrutura simples. As células procarióticas, como as bactérias, possuem uma estrutura celular mais básica, sem um núcleo definido. Lembra que a gente tem que separar? De um lado a gente coloca as eucarióticas e do outro lado a gente coloca as procarióticas. Adaptação versátil. Essa simplicidade permitiu que as células procarióticas se adaptassem a uma ampla variedade de ambientes. O que é a variedade? Questão de diferenças de local. Há um local que é dessa maneira, com temperatura assim, assim, assado. Existe a questão
do outro ambiente que já não tem tanta umidade, por exemplo, é mais seco e a gente se adapta a cada ambiente. Por exemplo, as pessoas do Brasil que moram no Nordeste sabem que lá é difícil ter temperaturas mais rígidas, mais frias. Agora, as pessoas do Sul já estão acostumadas, porque elas têm adaptação, né? Questão do impacto ecológico. As células procarióticas, elas desempenham um papel vital nos ecossistemas, atuando como decompositoras e produtoras primárias. Desenvolvimento das células eucarióticas, né? A gente tem aqui, ó, aqui do nosso lado, uma célula. Aí a gente pode identificar de maneira bem colorida ali, ó, os lisossomos, o complexo de Golgi, né? A gente tem tudo ali definido. Por exemplo, núcleo definido, o que que é? As células eucarióticas, elas evoluíram com um núcleo celular bem definido, contendo material genético. O que que é o material genético? É uma característica que está dentro da célula, né? A gente estuda isso em genética, a gente tem a questão do DNA, da RNA, tudo isso a gente vai estudar mais para frente. A gente tem organelas especializadas. Essas células também desenvolveram organelas especializadas como as mitocôndrias, cloroplastos, aumentando sua complexidade. A gente também fala que dentro da célula a gente já tem as organelas, né? Que são outras subdivisões. E a gente tem a divisão celular avançada. O processo de divisão celular em células eucarióticas se tornou mais sofisticada, permitindo maior controle e precisão. Espécie de diversidade celular. Vamos lá tocar nisso. Evolução adaptativa, né? Quando a gente está falando de adaptado, a gente está falando do quê? Quando a gente pensa em adaptado, a gente está pensando o quê? Né? Existe um caminho A e um caminho B. E o caminho A é mais fácil e um caminho B existem outros percursos que a gente pode adaptar. Então, as células, elas evoluíram para se especializar em diferentes funções, permitindo a diversidade de organismos. Nichos ecológicos. Quando a gente fala nicho, a gente está pensando o quê? O que a gente está? Divisões, a gente está pensando em casas. A gente pensa em nicho, a gente está pensando em um determinado círculo, um determinado grupo, certo? Alguma coisa está nichada, então é daquele grupo. Cada célula especializada ocupa um nicho específico, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Quando a gente pensa em ecológico, a gente pensa que existem células lá com fatores abióticos, fatores bióticos, tudo aquilo, certo? Existem vários ecossistemas, ecossistema marinho, ecossistema, enfim, outros ecossistemas, né? Eu citei o marinho porque é bem legal a gente debater isso. Resiliência biológica. A diversidade celular garante a resiliência dos seres vivos, permitindo que eles se adaptem a mudanças. Sempre aquela questão. Desde que surgiram os primeiros dinossauros, o primeiro ser vivo no planeta Terra, eles foram se adaptando, né? Evoluindo e se adaptando aos locais. A gente sempre debate isso, né? Os cachorros, por exemplo, são ah, lobos domésticos, né? Aquela questão. Complexidade emergente, revolução das células simples para formas de vida mais complexas é um processo contínuo, então elas estão sempre evoluindo. Opa! Divisão celular e a reprodução. Quando a gente está falando disso, a gente não pode deixar de falar da questão da divisão celular e reprodução, questão da mitose, da meiose, né? Quando a gente fala em mitose e meiose, mas eu não sei a diferença de mitose, eu não sei a diferença de meiose. O que que seria meiose? O que que seria mitose, né? Então, a mitose é a divisão celular mitótica, e ela permite a replicação e o crescimento dos organismos. Quando a gente pensa em divisão celular e a mitose, a gente pensa, sabe aquelas banheiras? Eu esqueci de trazer um exemplo. Aquelas banheiras não, perdão, piscinas, que existe uma redonda, existe uma
redonda com duas partes, e tem uma outra redonda, que a gente sempre diz que a piscina, perdão, está fazendo mitose. É o mesmo esquema. Então, a divisão celular mitótica permite a replicação e o crescimento dos organismos. O que é a meiose? A meiose seria a divisão meiótica e é crucial para a reprodução sexual. Quando a gente pensa em reprodução sexual, a gente pensa no quê? Né? Em repassar toda a nossa genética junto com a genética de outra pessoa, gerando um novo ser humano com uma mistura da minha genética com a genética de outra pessoa, né? Gerando células filhas com metade de material genético. Então, a célula filha é igual uma criança, né? É o resultado de duas combinações. E a recombinação genética, recombinação genética. A meiose também promove a recombinação de material genético, aumentando a diversidade. Mutações e evoluções das células, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui, deixa eu ver quantos minutos temos. 4 minutos. Mutações e evoluções das células. Quando a gente fala em mutações genéticas, a gente fala do quê? Alterações aleatórias no material genético podem gerar novas características. Quando é algo aleatório, a gente pode gerar novas características. O que são novas características? Coisas que não existiam e por conta de uma evolução passam a existir. Seleção natural, a gente vai ver muito a questão da seleção natural, que são as mutações benéficas, né? Elas são selecionadas, enquanto os prejudiciais são eliminados. Quando a gente fala seleção natural, o nome próprio já diz. Seleção natural é selecionar, né? Escolher, né? Certo? Adaptação evolutiva. Esse processo de seleção natural leva à evolução das células do organismo. Depois que você seleciona, a célula ela se adapta e começa a se replicar conforme o que você quer que ela se evolua, certo? Perdão. Impacto na evolução celular na vida moderna. Quando a gente fala vida moderna, a gente está falando do quê? Por exemplo, a medicina. O entendimento da evolução celular contribui para o desenvolvimento de terapias e tratamentos médicos, né? Dentro da medicina, né? Evoluir, conseguir resultados melhores. Biotecnologia. O conhecimento da biologia celular é fundamental para avanços em áreas como engenharia genética. A gente sabe que a engenharia genética ela está aumentando, ela tem crescido muito e existem muitos estudos que estão tentando evoluir e a tendência é sempre evoluir para melhor. Sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do quê? Da compreensão da evolução celular, auxilia no desenvolvimento de evoluções sustentáveis. Quando a gente diz sustentáveis, é para benefício do nosso planeta e a gente também, porque afinal de contas, a gente está dentro desse planeta ainda, entende? Então, a gente é crucial para essa evolução. Conclusões e implicações futuras. Então, encerrando o nosso assunto, a evolução celular é um processo fascinante e em constante progresso que continua a revelar os mistérios da vida e impulsionar avanços em diversas áreas. À medida que aprofundamos nosso conhecimento sobre as células, novas descobertas e aplicações promissoras se descortinam, abrindo perspectivas emocionantes para o futuro da ciência e da humanidade. Então, quando a gente está falando, né, em evolução, em célula, a gente sempre está procurando, né, evoluir, tornar algo que já é bom melhor, né? A gente quer que o negócio flua, que os problemas que a gente tem hoje em dia a gente não tenha no futuro, né? Assim como as células elas evoluíram e tendem a evoluir mais e mais, porque todo dia elas estão evoluindo, a a gente tem o poder de moldar também de maneira correta. Existe uma maneira maléfica também, mas eu acho que nós, como cientistas, e vocês, alunos, como futuros cientistas, descobridores de novas tecnologias, de novos conhecimentos, têm o poder de transformar o conhecimento que vocês estão tendo hoje em dia dentro da sala de aula, transformar essa sementinha, né, de querer estudar, transformar em algo muito mais relevante para o futuro, né? Despertem a curiosidade, entendo por que que antigamente, lá nos primórdios da Terra, a galinha era um dinossauro e por que que hoje em dia não é um dinossauro, por que que os pterodátilos não existem, quem que veio antes, o ovo, a galinha, a questão, né?
institucional. Obrigado, gente. Boa aula.